Olá! Primeiro vídeo público no meu canal de YouTube. Eu quero me apresentar, né? Muita gente acho que talvez vai ter acesso a esse vídeo e não me conhece, então eu vou fazer um vídeo de apresentação sobre mim e depois sobre a proposta do que eu posso trazer aqui nesse canal de YouTube. E aí depois eu vou fazer um outro vídeo contando dos meus outros projetos paralelos do curso introdutório de WhatsApp, por exemplo. De WhatsApp, não, pelo WhatsApp. Então, gente, meu nome é Maria Alice. Eu sou professora de filosofia, sou doutora em ética e filosofia política. Fiz toda a minha formação na filosofia, na UFSC, que eu fui professora até então dessa universidade também. Então, deixa eu contar um pouquinho mais para vocês. Eu fiz graduação em filosofia, fiz licenciatura, o que diz muito sobre mim, porque pensar as questões sempre de uma maneira didática e pensando a metodologia e entender que a produção de conhecimento é sempre um relacionamento, né, entre quem está construindo esse conhecimento, a história do que já teve, né, de escrito e também a troca que é feita entre os meus pares, entre as pessoas que me ouvem e as pessoas que se comunicam comigo. Então, acho que faz muito sentido para mim, enquanto pesquisadora, também a minha formação enquanto professora. Eu entender, então, essa dialética do processo do conhecimento que não acontece só na sala de aula, mas em todos os momentos em que eu estou produzindo conteúdo filosófico, né? Então acho que o filósofo, de uma maneira geral, se apresenta enquanto comunicação, não só como um compartilhador de reflexões e conhecimento, mas como aquele que está produzindo uma reflexão que faz parte de um movimento que é histórico, um movimento que é sempre de um engajamento coletivo e não é único, não é meu, né? Por mais que eu tenha a oportunidade de ter feito pesquisas e ter pensado, quem sabe, num conceito, alguma coisa diferente, eu não produzi isso sozinha, né? Não tô aqui do nada. Enfim, quem tá comigo em outros projetos já sabe, né, da minha visão do como nós construímos conhecimento e acho que aos poucos eu vou ter a oportunidade de contar aqui no canal do YouTube também algumas coisas. Então vamos lá, voltando para a minha formação na minha apresentação. Foco. Eu fiz então a graduação em filosofia na UFSC, fiz licenciatura, participei desde o terceiro, quarto semestre como pesquisadora de uma iniciação científica, pesquisa com o meu orientador da vida toda, professor Dilamar. Então, enquanto eu pensava as questões pedagógicas de licenciatura, eu já estava mergulhada na pesquisa, estudei Hart e as problematizações de filosofia do direito, relação com a moralidade, desde metade do meu curso de graduação. Então, quando eu acabei a graduação, eu já tinha um projeto de pesquisa, já entrei no mestrado para fazer a minha dissertação, que foi sobre como o sistema jurídico se comporta, como que a normatividade, né, como que a moralidade se constrói dentro do sistema jurídico. E eu fiz isso usando um filósofo inglês, né, do direito, que é o Herbert Hart. Quando eu estava terminando o mestrado, eu já também tinha engatilhado meu projeto de doutorado, então entrei logo em seguida no doutorado e meu projeto de doutorado foi para pensar o que são direitos, e aí não mais o sistema jurídico, mas essa proteção que o sistema jurídico oferece. E aí eu estendi essa noção de direitos para pensar numa perspectiva moral e política também. Então, eu tenho uma tese sobre direitos dos animais, humanos e não humanos, né? Todos os animais sencientes e a sua fundamentação para pensar então direitos de uma maneira mais positiva, pensar direitos de uma maneira realmente que mude a vida daquele que é protegido. Então, para mim, direitos jurídicos são insuficientes se eles estiverem trabalhando sozinhos para proteger aqueles que nós, né, precisamos cuidar porque são vulneráveis.
Então eu penso, tenho uma tese sobre direitos de uma maneira mais alargada, comprometida com o sistema político, social, né, educacional e tudo mais. Em breve vai ser livro e eu vou contar aqui pra vocês tudo sobre isso. Quando eu comecei o doutorado também já virei professora da UFSC, fui professora por 4 anos na UFSC, fui professora do curso de graduação, mas a gente tem muitas disciplinas obrigatórias em outros cursos. Então, as disciplinas de ética e filosofia política nas ciências contábeis, serviço social, na administração, no jornalismo, deixa eu ver, em secretariado executivo. Eu fui professora de todas esses cursos, então tive uma troca muito interessante desde meu início do doutorado em pensar de uma maneira mais interdisciplinar, né? Também sempre tive um diálogo muito grande com o pessoal do direito. Tenho uma co-orientadora no direito, a professora Letícia Albuquerque, e sou membro de um grupo de pesquisa, o Observatório de Justiça Ecológica da UFSC, que é coordenada pela professora Paula e pela professora Letícia. Então eu sempre tive esse viés assim de pensar a filosofia de uma maneira interdisciplinar, né? Não só a fundamentação, mas também pensar a ética prática. Metade do doutorado, finalzinho, eu fiz um estágio doutoral na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, na Galícia, com o professor Oscar Horta, que é um super especialista em ética animal, e ele me ajudou muito na finalização da tese. Depois veio para o Brasil para minha banca, foi super especial. Então, eu terminei o doutorado e logo depois já voltei a lecionar na UFSC. Meu contrato está se encerrando agora, então tive, né, 2 momentos enquanto professora na UFSC que me fizeram perceber a sala de aula, aproveitar a sala de aula, entender, né, me entender enquanto filósofa, professora e pesquisadora de uma maneira muito interessante, assim. Sou muito grata a todas as interlocuções que eu fiz na universidade, sobretudo os espaços que eu tive dentro da sala de aula e tudo que eu aprendi sendo professora. Eu quero contar um pouquinho para vocês aqui. Ainda não sei muito bem, tenho produzido conteúdo no Instagram, marialice.s, me segue por lá, feito lives e tudo mais, mas eu ainda tenho um pouco de medo de como me expor no YouTube, sabe? Então vou descobrindo aqui com vocês aos poucos o que eu vou postar e enfim. Mas bem-vindos ao meu canal. Aqui já tem algumas playlists de lives e de entrevistas ou conferências que eu dei. Tem vários vídeos ocultos que são exclusivos para algumas pessoas que já estão comigo. Depois eu conto em outro vídeo quais são, se vocês quiserem participar também. Então é isso. Bem-vindos ao meu canal.